Olá a todos! Eu hoje decidi fazer um vídeo sobre pós de rosto. Ou seja, vou falar um pouquinho sobre aqueles pós que utilizamos para selar a base, para selar o corretor de olheiras, para selar todos os cremes que temos no rosto, porque os pós são extremamente importantes. É óbvio que não vai ser um vídeo tão longo como os das bases ou os corretores, porque isso são coisas que é preciso muitos pormenores. Os pós não é preciso saber tanta coisa, mas acho que é igualmente importante e eu encontro sempre pessoas que me dizem que nem sabiam que era importante aplicar pó no rosto. Por isso, querem aprender um pouco mais sobre pós? Então é assim. Como eu já disse várias vezes, os pós são extremamente importantes para selar bases, para selar corretor de olheiras, para selar tudo o que utilizamos de creme no rosto. Esse é sempre o princípio. Sempre que utilizamos coisas líquidas ou cremosas no rosto, temos que utilizar pós para selar. É óbvio que isso é tudo diferente para cada tipo de pele e cada pessoa. Porque, por exemplo, se estivermos a falar de uma pessoa que tem uma pele extremamente seca, e talvez sente-se à vontade só com a base e não precisa de utilizar pó, porque o pó o que faz é secar a pele e secar os produtos cremosos que metemos na pele. Por isso, se for uma pessoa que tem uma pele extremamente seca, se for aplicar muito pó, vai ficar esquisito e vai ter tendência a realçar todos os defeitos que se tem na pele. E também se for uma pessoa com a pele madura, já com as rugazinhas, é preciso ter cuidado também com os pós e não abusar dos pós, porque os pós metem-se em todas as linhas finas que temos no rosto. Por isso é preciso ter em conta esse tipo de coisas e também é preciso ter em conta que muitas vezes se compramos bases matificantes, aquelas bases que dizem matificante ou bases de longas durações, essas bases normalmente têm tendência a ser secas, por isso não se deve abusar do pó, nunca se deve abusar do pó, porque o pó normalmente é que faz com que a pele deixe de parecer pele, por isso é preciso ter cuidado e não abusar do pó. Agora é assim, há três tipos de pós de rosto. Há os pós normais, que é os pós compactos. Isto, por exemplo, é um pó compacto. Saiu-me agora aqui a tapa. Isto é um pó compacto. É um pó compacto normal de selar. Isto, por exemplo, é da Oriflame. Também tem aqui um pó compacto de selar da Yves Rocher. É assim. E depois existem os pós compactos com cor, por exemplo, estes têm cor, este é o Clair Natural, o da Yves Rocher, e este também acho que é o Light. Existem os pós compactos com cor e existem os pós compactos translúcidos. Os translúcidos, já vos disse que eles que não têm cor servem apenas para selar e não vão implicar nem vão tapar nada que tenham posto de cor na pele, não vão modificar nada. Os pós com cor vão modificar um pouquinho, por exemplo, se tiverem uma base que seja escura e forem pôr um pó compacto claro, vai meter a pele mais clara. Mas é assim, estes são os pós compactos normais de selar, que servem para selar o rosto, servem para selar a base, isso depois já tem a ver com preferências de cada um. Mas, por exemplo, eu normalmente uso muito estes pós compactos, uso este pó assim compacto, bem claro, para debaixo dos olhos, como gosto de iluminar debaixo dos olhos nas olheiras, e uso um pó, por exemplo, se fosse para usar um pó compacto de cor, usava um mais depois. Existem os pós compactos, os pós soltos. Este, por exemplo, é aquele que eu uso muito nos tutoriais. Este é o da Oriflame, é um pó solto translúcido, podem ver. Estes pós soltos quase que parecem tipo pó de talco. Este é um pó solto translúcido, quer dizer que não tem cor, mas existe também pó translúcido com cor. Eu, por acaso, pó solto com cor.
Mas eu por acaso pó solto eu só tenho translúcidos. Aquele é translúcido e este da Yves Rocher também é translúcido. Gosto muito. Isto é assim. E este também é translúcido, por acaso não está aqui o pó à beira, mas está ali por baixo. Pronto. E depois existem ainda os pós em base, ou base em pó. É melhor assim. Existem também as bases em pó. Ou seja, existem bases em pó compactas, que são assim deste género. Eu por acaso não tenho pó compacta, não tenho base em pó compacta, não é uma coisa que costumo usar, mas normalmente apresentam-se assim, é quase igual aos pós compactos. A única diferença é que é uma base pó compacta, é a única diferença na escrita, vocês têm que reparar. Normalmente diz base pó compacta ou pó compacto em base. Isto serve para, se a pessoa não quiser usar base líquida, aplicar logo em cima do primer ou logo em cima do creme. É muito mais rápido de aplicar de manhã. Se a pessoa tiver pressa, é só aplicar a base compacta em pó. Ou então há bases em pó também, mas soltas. Esta, por exemplo, é da Avon, é uma base mineral e é assim, é uma base em pó, solto. Também tem aqui uma da Yves Rocher, esta também é uma base em pó, solto. Estas também servem da mesma maneira, é base em pó, a única diferença é que é solto, é igual ao compacta, talvez é ligeiramente mais leve. Existem estes diferentes pós, existem os pós soltos, os compactos e as bases em pó. Por isso tenham cuidado quando querem comprar algum pó em ler o que é que diz na caixinha. Como eu já disse, é muito importante selar o rosto com pó, a base e os corretores. Podem utilizar ou pincéis, este é um pincel grandalhão de rosto, sempre virem assim o maior de todos. Normalmente os maiores de todos são os de rosto. Este, por exemplo, é da Oriflame. E também podem aplicar com uma esponjinha. Mais sobre a aplicação. Por exemplo, como eu disse, se for uma pessoa que tem a pele já seca, não exagerem do pó. Apliquem mesmo só um pouquinho, por exemplo, debaixo dos olhos, assim, só mesmo para selar, debaixo dos olhos, como já viram milhares de vezes nos meus vídeos. É muito importante não fazer assim com o pincel, é fazer assim pequenas batidas, assim, só para selar, assim, só para selar. E mesmo no rosto, eu digo sempre, não esfreguem o pincel, eu vejo montes de vezes assim, quando é pó compacto para selar a base e para selar o que já tem por baixo, não andem às voltas assim. É assim, pressionar, que é para selar e ficar bem dentro, para derreter-se com a nossa pele, assim, pequenas batidas, assim, pressões, assim, é só assim. Não andem assim à roda, senão não vai ficar uma bonita aplicação. A única vez que se deve andar assim à roda e espalhar é quando é bases em pó. Quando é bases em pó compacta ou bases, mais as bases em pó solto, é que se deve utilizar. Por exemplo, eu vou-vos mostrar, tenho aqui a base em pó solto da Avon. Eu vou esfregar assim aqui o pincel, assim, vou bater, é muito importante bater o excesso, nunca levem tudo, batam sempre o excesso, sempre. É como já disse noutros
tutoriais ou noutros vídeos, mais vale ir acrescentando do que pôr em demais e depois é difícil tirar. Por isso sujam assim o pincel com bastante pó, e quando é para utilizar bases em pó, aí então é que podem fazer assim à volta, assim, que é para espalhar. Vão perceber? É que podem fazer assim levinho, não é escarrapachar assim aqui o pincel, é só mesmo com a pontinha só com a pontinha dos cabelos do pincel, assim, mandar a roda, assim. Estão a perceber? De resto, sempre que for pós compactos, para selar a base, só fazem assim, pequenas batidinhas e vão pressionando e vão fazendo assim. E era como eu estava a dizer, se a pessoa tiver rosto extremamente seca, aplique só nas bases, nas zonas principais, que é debaixo do olho, pelo menos para selar o resto das olheiras, e selo onde vê que soa mais ao longo do dia, onde vê que a base sai mais ao longo do dia. Por exemplo, à volta da boca, quando comemos, é bom sempre selar um pouquinho à volta da boca, aqui perto do nariz, no nariz mesmo por causa dos óculos, principalmente se usarmos óculos ou óculos de sol. Há sítios que é importante selar, mas se a pessoa for muito seca, tenham cuidado, não apliquem demasiado pó, senão fica feio e fica a aparecer pó, o pó fica tudo por cima. Já os sprays fixantes, eu por exemplo tenho utilizado este da Makeup Revolution. Este aqui, faz quase o mesmo efeito do com pó, porque isto também serve para selar a base e os pós serve para selar tudo. Mas, por exemplo, se é uma pessoa com a pele extremamente seca, que quer selar a base sem usar pó, este é ótimo. Todos os pós fixadores, é só procurarem sprays fixadores e é isso. Há imensas marcas, hoje em dia já vendem imensas marcas. Esta, por exemplo, comprei na Makeup Beauty, posso-vos deixar o link. Mas é isso, o spray fixador também serve para pessoas que tenham utilizado pó, porque serve para o spray fixador dá brilho novamente à pele e tira todos os pozinhos que temos sobre os pelos, pronto, faz com que a pele pareça pele outra vez e fique muito mais brilhante e hidratada. Por isso, mesmo depois de eu usar base e usar pó, eu gosto sempre de pôr o spray fixador para que a pele fique toda brilhante e mais hidratada e que sele, porque acho que é isto, acho que expliquei tudo um pouco. Como eu disse, isto não é um vídeo muito interessante, só achei que era importante, já que eu estou a falar, comecei o canal há pouco tempo e estou a falar de tudo um pouco, já fiz sobrancelhas, já fiz lábios, já fiz base, já fiz corretores e achei que era importante também dedicar um videozinho, nem que fosse um videozinho aos pós, porque há várias pessoas que não sabem para que é que servem os pós e os diferentes tipos de pós que existem. Por isso achei que era importante pelo menos dedicar nem que fosse um bocadinho. Espero que tenha sido explícita, espero que pessoas que ainda não sabiam muito bem sobre os pós tenham percebido e que tenha servido para alguma coisa. E pronto, é isto. E vemos no próximo vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Até à próxima. Tchau.